prosseguindo na história dos profetas e da casa dos profetas, Samuel ele teria organizado a primeira casa dos profetas em um local chamado Ramá. Eu vou ler aqui 1 Samuel 19, versículos 18 a 19, que diz o seguinte: assim Davi fugiu e escapou e veio a Samuel em Ramá. E lhe participou tudo quanto Saul lhe fizera. E foram ele e Samuel e ficaram em Naiote. Bom, essa palavra Naiote é um termo hebraico que significa habitação. Ok? Então ficaram em Naiote, ou seja, Naiote era a casa dos profetas, era como era chamada então a casa dos profetas. Parece que vão dar outro nome também, rancho dos profetas, ok? Mas Samuel então chamava de habitação, casa dos profetas. É interessante que aqui nós comparamos um pouquinho os hebreus, o sistema de ensino deles, com os gregos. Os gregos eles gostavam de se encontrar nas praças e fazer debates, mas em Israel o ensino começava nos lares, começavam nas casas. O pai deveria ensinar ao filho, ou seja, cada casa era um centro de estudo. E quando Samuel vai organizar então os centros de estudos específicos da Bíblia, como ele chama? Ele chama de Naiote, ou habitação, né? Ou seja, o local onde os estudiosos iriam habitar para estudar a lei de Deus. O versículo 19 diz: e o anunciaram a Saul, dizendo: eis que Davi está em Naiote, em Ramá. Então enviou Saul mensageiros para trazerem a Davi, os quais viram uma congregação de profetas, ou seja, aquele grupo de homens que já estavam ali com Samuel, estudando a lei e também fazendo cópias da lei. Então viram uma congregação de profetas profetizando, onde estava Samuel, que presidia sobre eles. E o Espírito de Deus veio sobre os mensageiros de Saul, e também eles profetizaram. Então, esse era o nome dado à casa de profetas, ou rancho de profetas também, como aparece em 1 Samuel capítulo 10, versículo 10. Então, esses profetas se organizavam com essa finalidade. Essas casas cresceram. Nós temos mais à frente na história de Israel, no período dos reis, tá bom? Elias e Eliseu dirigindo casas onde haviam 50 profetas, né? Em 2 Reis, capítulo 2, versículo 7, diz o seguinte: e foram 50 homens dos filhos dos profetas. Então, esses homens, eles estavam, né, estudando com Elias e Eliseu. E Elias, ele era o líder de uma casa dos profetas, parece que estava em Betel, um local de estudo da lei. Diz assim, em 2 Reis, capítulo 2, versículo 3, então os filhos dos profetas que estavam em Betel, ou seja, onde Elias dirigia, saíram a Eliseu e lhe disseram: sabes que Yahvé hoje tomará o teu senhor, que é Elias, por de cima da tua cabeça. E ele disse também: eu bem o sei, calai-vos. E Eliseu parece que dirigia a casa de profetas que estava em Gilgal. 2 Reis 4,38 diz: e voltando Eliseu a Gilgal, havia fome naquela terra, e os filhos dos profetas estavam assentados na sua presença. E disse ao moço: põe a panela grande ao lume e faz um caldo de ervas para os filhos dos profetas. Então ali ele vai prover alimento. Vai acontecer do moço pegar uma erva errada e acabar que algumas pessoas seriam envenenadas segundo por causa daquela erva que ele pegou errado. Então a casa de profetas, ela foi fundada assim, com esse propósito, né? Samuel fundou a casa de profetas e ela cresceu. E o que os profetas faziam em primeiro lugar era estudar a palavra de Deus. Todo porta-voz de Deus tem que conhecer a Bíblia Sagrada. Não existe essa de profeta de Deus que não gosta da Bíblia Sagrada. Então, não é profeta de Deus. Simples assim, né? O profeta, para ele ser porta-voz, ele tem que conhecer a palavra de Deus.